Nulidades no novo Código de Processo Civil. Esse tema precisa ser enfrentado por todos nós sob a ótica do aproveitamento dos atos processuais, da boa-fé processual e da instrumentabilidade das formas. A regra do Código anterior previa que atos eivados de nulidade não poderiam ser convalidados, não poderiam ser corrigidos. Pela nova regra, tem-se a aceitar o aproveitamento de todo e qualquer ato processual. A ideia é fazer com que o magistrado enfrente o mérito da questão e não fique se valendo de decisões superficiais para não enfrentar a questão que foi efetivamente posta para julgamento. Questões laterais de regularidade processual, de deserção, seriam ultrapassadas sobre esse novo prisma para que o julgador enfrente efetivamente o mérito dos casos. Vejamos a questão da representação processual. O artigo 76 é claro no novo Código ao dispor que a parte pode corrigir a não juntada de procuração aos autos, inclusive fazendo menção à possibilidade de correção desse vício junto aos tribunais superiores, ou seja, a jurisprudência defensiva de TST, de STJ e de STF, não conhecendo de recursos por falta de representação processual, cai por terra nesse ponto. Com relação à emenda da petição inicial, acertou o legislador ao prever o artigo 321 do novo Código, estabelecendo que o juiz pode determinar a emenda da petição inicial até mesmo quando não tiver elementos suficientes para julgar o mérito de determinadas causas. Ainda com relação a esse tema, cumpre destacar a regra do artigo 338, que dá a possibilidade do autor substituir o réu indicado na ação, desde que o réu venha em sede de contestação, comprovando que não praticou aquele ato que ensejou a propósito da petição inicial. Acertou ainda o legislador ao prever a possibilidade do relator de recursos sanar vícios recursais. A cláusula de sanabilidade de atos recursais está disposta no artigo 938 do Código de Processo Civil. Especificamente tratando de tribunais superiores, a regra prevista no artigo 1029, parágrafo 3º, dispõe que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça poderão desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a sua correção, desde que não repute falha grave. Com relação ao preparo, o novo Código de Processo Civil tende a ser bem mais flexível do que a regra anterior. Existe a possibilidade de complementação de custas e existe a possibilidade de apresentação de preparo a posteriori. A regra está explícita no artigo 1007 do novo Código de Processo Civil. A sistemática de não conhecimento de recursos atempestivos, ou seja, recursos interpostos antes mesmo da fluência do prazo recursal, foi visivelmente revogada pelo novo Código. O artigo 218 prevê a possibilidade de interposição de recurso mesmo antes da publicação da decisão impugnada. Já o artigo 1024 simplifica a questão da desnecessidade de ratificação de recursos manejados antes da decisão de embargos de declaração. Caso esses embargos de declaração sejam acolhidos e providos alterando significativamente o conteúdo da decisão impugnada mediante recurso especial ou extraordinário, caberia à parte, sim, fazer uso de uma emenda, de um aditamento a esses recursos. Caso os embargos de declaração não tragam significativamente qualquer tipo de reforma ou integração a esse julgado, não há necessidade de ratificação dos recursos anteriormente interpostos. Para concluir uma análise inicial do regime de nulidades do novo Código, devemos nos atentar para a questão envolvendo a participação do Ministério Público como custos legis. A não presença do Ministério Público nesses casos só enseja nulidade processual quando o Ministério Público demonstrar que houve prejuízo pela não participação deste nos autos. Um outro ponto a ser destacado é que o Ministério Público pode trabalhar uma questão de limitação temporal dessa nulidade. O processo não mais é nulo de pleno direito. O Ministério Público pode entender que a sua participação seria necessária a partir de um dado momento no processo.
prevalecendo válidos os atos anteriormente praticados. Como nota conclusiva desse tema, devo destacar que em sede de processo civil, tudo pode ser corrigido. No campo processual, todo e qualquer vício pode ser sanado para que o jurisdicionado tenha a sua pretensão efetiva apreciada pelo Poder Judiciário.